Resumo do livro Seja Livre: Como Trabalhar com Autonomia, Prazer e Ainda Pagar Suas Contas, de Mary Ann Cantwell. Em Seja Livre: Como Trabalhar com Autonomia, Prazer e Ainda Pagar Suas Contas, Mary Ann Cantwell compartilha sua própria experiência de vida para logo de saída explicar e exemplificar qual é o conceito de liberdade no título do livro. Ela expõe as rápidas mudanças tecnológicas que ocorreram nas últimas décadas e que tornaram possível alcançar a tão sonhada liberdade em conjunto com a estabilidade financeira que pouquíssimas pessoas enxergam para além de um sonho. Neste livro, a autora mostra como essa pode ser uma verdadeira possibilidade, evidenciando as falhas que o raciocínio mais tradicional sobre carreira nos leva a acreditar, além de deixar claro quais pontos o livro vai abordar e quais não serão apresentados. Dividido em 4 partes, Seja Livre vai apresentar um guia para que você, assim como a autora já fez, possa romper com um estilo e um pensamento de carreira mais rígido e tradicional. Na primeira parte, dividida em apenas 2 capítulos, Cantwell desconstrói a ideia normalizada e geralmente mais adotada de um emprego seguro e estabilidade, questionando o antigo modelo de carreira, trabalho e plano de aposentadoria e suas regras que foram desestruturadas na última crise econômica mundial, que praticamente destruiu os planos de longo prazo de quem confiava nesse modelo. Ela aborda de maneira realista e racional os motivos para não confiar na antiga estrutura de empregos na forma em que a economia está, ressaltando que ela continua em mudança. Assim, a autora aponta para uma via de vida livre em que você pode ser o único a tomar decisões, sem depender de um chefe ou de uma cadeia de comando inteira que lhe autorize a tomar uma atitude ou não. Na segunda parte, que é dividida em 6 capítulos, a autora mostra caminhos possíveis para você decidir o que realmente quer fazer da vida, apontando diversos exemplos de grandes empreendedores e criadores de grandes mudanças no mundo que fazem bem aquilo que fazem por simplesmente poderem fazer o que adoram, têm verdadeira paixão pelas coisas que estão fazendo e construindo, alertando para que você seja honesto consigo mesmo ao refletir sobre essa questão. Ela parte dessa perspectiva para apresentar os possíveis caminhos que o leitor pode percorrer para atingir seu sonho de, assim como ela, ser um humano livre e no controle da própria vida. Cantwell busca mostrar nos exemplos que apresenta que é importante sonhar grande para conseguir atingir nossos objetivos. Ela apresenta a história de uma pessoa que ousou sonhar alto e buscou os meios de realizar o sonho, e trabalhou duro por ele mesmo enquanto se mantinha em um emprego fixo, e depois conseguiu partir para a vida que sonhava, sem acumular problemas ou se afundar em dívidas. A autora apresenta o conceito que ela chama de descongelamento, dando um exemplo de uma pessoa que estava frustrada com a vida que levava, mas que, ao mesmo tempo, não sabia o que realmente queria e a deixaria, de fato, feliz e satisfeita consigo mesma. A partir disso, a autora mostra uma forma de o leitor se reencontrar com o seu verdadeiro eu e descobrir aquilo que pode, realmente, o fazer sentir vivo e dar a sensação de satisfação que todos buscam. Cantwell segue mostrando que os humanos livres não escolhem uma única coisa para fazer pelo resto de suas vidas, mas que, na verdade, realizam diversas atividades em seus dias, em vez de ficar em uma única atividade o dia todo, todos os dias. A autora apresenta 3 abordagens, de maneira simples e didática, que você pode usar a fim de criar sua própria solução para a vida livre, sendo elas: criar uma carreira sob medida, moldando a carreira conforme você a constrói e a adapta aos seus desejos e necessidades; criar uma carreira de portfólio, realizando diversos tipos de atividades e alcançando uma mistura de trabalhos; e criar uma carreira em evolução, conhecendo as ferramentas para lançar o que quiser e editar seu negócio para crescer junto com você. Ela mostra ainda que, ao realizar a jornada para se tornar um humano livre, é fundamental observar com cuidado e atenção suas próprias características e habilidades, e mais do que isso, o que você pode oferecer de especial ao mundo, e que para isso você não pode, nem deve, se contentar em estar na média,
mas sim encontrar seus verdadeiros pontos fortes, trabalhar com algo, criando valor com essas forças e, principalmente, sendo livre para usá-las. Finalizando a segunda parte, a autora dá conselhos valiosos sobre a fase inicial da mudança para uma vida livre, quando ainda estamos pesquisando sobre as possibilidades do que desejamos fazer dali em diante, e alerta para as armadilhas dessa fase. Além de mostrar exemplos de pessoas que não tropeçaram nessas armadilhas e conseguiram alcançar o sonho que tanto queriam, e ressaltar quais atitudes devemos tomar para não nos vermos paralisados, ainda mais em uma parte tão inicial do processo. Na terceira parte, que é dividida em 10 capítulos, Cantwell passa a explicar como você deve modelar sua forma de pensar sobre seus sonhos, projetos e trabalho. Ela desfaz o mito de que sua ideia ou seu projeto precisa ser totalmente original, mostrando exemplos de pessoas que partiram de ideias parecidas que já haviam sido executadas antes, mas que fizeram muito sucesso. E ainda apresenta 4 maneiras de colocar sua própria originalidade em seu projeto. A autora mostra que, para ir em busca do sonho de ser livre, é preciso mostrar o que você pode oferecer além do seu currículo e pensar que você é muito mais do que um simples título profissional, que é importante pensar em todas as suas experiências e não só naquelas para as quais o seu diploma ou formação dizem que você tem preparação. É também nesta parte em que somos apresentados de maneira mais concreta a ideia de um negócio livre, com 5 tipos diferentes de negócios que podem funcionar de maneira livre e com orientações para que você não escorregue ao percorrer o caminho de seu negócio ou ideia, apresentando dicas e exemplos que facilitarão sua jornada. A autora mostra, por meio de exemplos, que para criar sua própria ideia livre é preciso ter uma boa dose de coragem e saber adaptar, tanto a sua ideia quanto a si mesmo, para fazer seu negócio livre dar certo. Também é apresentado um guia para começar seu negócio livre com os recursos que você já tem em mãos e obter resultados de alto nível, mesmo que seu orçamento não seja dos melhores, e que ainda explica de maneira rápida e simples o que você deve ou não fazer ao começar com pouco e onde manter o foco. Cantwell mostra ainda como você pode descobrir se a sua ideia funciona e, tão importante quanto, saber se sua ideia ou projeto pode render financeiramente o bastante para atingir suas metas, com dicas e testes rápidos simples que você pode e deve executar para obter essas informações. Ela ainda usa um exemplo inspirador de uma pessoa que largou uma carreira de grande sucesso para apostar na própria ideia e em menos de 10 semanas já tinha conseguido seu primeiro grande cliente. Antes de partir para a 4ª sessão do livro, a autora aborda uma parte importantíssima do processo, que é lidar com as vozes, a sua própria e a de pessoas que lhe cercam, que vão dizer para não tentar ou mesmo desistir da sua ideia ou do seu sonho, em troca de um curso de ação supostamente mais racional. Ela alerta sobre essas pessoas que, por motivos diversos, não querem que você saia da chamada jaula da carreira e os principais argumentos e obstáculos que elas vão usar para lhe confrontar e desanimar. Cantwell aponta ainda para os problemas internos que você pode vir a enfrentar, como o medo ou a falta de confiança no que você deseja fazer. Na 4ª e última parte do livro, a autora apresenta um guia completo de como construir seu próprio plano para se tornar um humano livre que vive com os rendimentos de fazer aquilo que ama. Cantwell segue quebrando e desmistificando diversas ideias que o chamado senso comum nos leva a acreditar e considerar seriamente quando pensamos em montar um negócio. Ela segue tratando da questão do plano de negócios e de como, na grande maioria das vezes, não passa de especulação sem boas garantias e qual é a melhor atitude para se tomar nessa fase. Outro ponto esclarecido com firmeza pela autora é a noção de que você não deve se preocupar em agradar os outros com o seu projeto, apontando para os verdadeiros parâmetros nos quais você deve focar. Ela então avança pelo tema mostrando quais critérios devem ser estabelecidos ao decidir sobre o público-alvo, além de como encontrar e manter uma base de clientes fiéis.
O tema seguinte a ser abordado é a questão da marca e de como você deve encarar sua própria marca para fazer com que ela chegue até as pessoas que você quer atingir e qual é o valor de ter uma marca que realmente represente você e seu projeto. E qual é o seu valor de ter uma marca que realmente represente você e seu projeto. A autora explora também maneiras de fazer seu negócio ser notado em meio à multidão de outras empresas e fazer você se destacar com dicas simples e bem explicadas. Cantwell apresenta o que ela chama de os 3 estilos livres, que se concentram em fatores como seus clientes e de onde vem a sua renda. Com esses conceitos apresentados, a autora então parte para alguns dos aspectos mais práticos e importantes que são apresentados no livro. Por exemplo, como partir do zero e encontrar os seus primeiros clientes, como construir uma reputação sólida, confiável e, principalmente, sem perder tempo, como construir e manter a comunicação com seus clientes de maneira descomplicada, como você pode abrir seu negócio para ter colaboradores, como se organizar para definir seu próprio salário de maneira livre, como não se deixar ficar sobrecarregado pelo ruído de informações do seu ramo, como manter você e o seu negócio de maneira dinâmica e, por fim, como deixar seu emprego. O livro conta ainda para quem quiser se aprofundar mais no assunto com a lista de referências bibliográficas usada pela autora na construção deste guia ao fim de cada parte, além de, em diversos capítulos, possuir listas de exercícios práticos e didáticos que o ajudarão a entender e a internalizar de maneira mais profunda os ensinamentos da autora, lhe dando suporte em todas as etapas da jornada que é se tornar um ser humano livre.